Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, paz do Senhor Jesus, hoje 23 de junho de 2026, tarde de terça-feira. Vamos trazer uma palavra de Deus. Essa palavra eu quero tirar aqui as dúvidas de algumas pessoas que muitas vezes até pregam, ensinam e sem uma base hermenêutica, exegética. E nós vamos falar aqui humildemente para tirar a dúvida de algumas pessoas, amém? Isaías capítulo 59 e no versículo de número 2. Mas vossas culpas vos separam a vós e a vosso Deus, e vossos pecados faz ocultar o seu rosto de vós para não escutar. Na Bíblia Peshitta que eu estou lendo é uma Bíblia judaica, mas na Bíblia normal diz: mas os vossos pecados, as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus. E o tema que eu quero trazer nesta tarde é: quem é o maior inimigo da nossa alma? É uma pergunta, esta mensagem é uma pergunta que você analisando vai ouvir esta mensagem, vai analisar. Quem é o maior inimigo nosso? Inimigo da nossa alma? É o pecado ou o anticristo? Vamos ver aqui que o texto nos ensina que os vossos pecados e as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus. Israel e Judá pecaram contra Deus e Deus parou de responder. Deus não respondeu mais, porque eles pecaram. O pecado é um muro que se levanta, que é construído entre a humanidade e Deus. Porque pecado é transgressão da lei de Deus, deixar de obedecer, deixar de fazer, é transgredir uma ordenança de Deus. Então, o maior inimigo do homem não é Satanás, é o pecado. Por quê? Satanás é o inimigo externo e o pecado é o inimigo interno. O pecado, ele habita em nós. A Bíblia diz que nós temos a natureza pecaminosa. Nós herdamos a natureza pecaminosa. Quando Adão, o primeiro homem, pecou, todos nós herdamos essa natureza. E essa natureza, ela tem uma tendência. Qual é a tendência da nossa natureza? É fazer aquilo que desagrada a Deus. Quando Lúcifer, lá atrás, pecou contra Deus, ainda nos céus, ele pecou contra Deus. O que levou Lúcifer a pecar foi o livre-arbítrio que ele tinha, o direito de escolher. Então, a partir daquele momento que Lúcifer pecou, encheu o coração de orgulho e queria ser igual a Deus ou ter mais do que Deus, naquele momento ali, nasceu o pecado. Porque o nosso livre-arbítrio, ele é uma pequena chave. Pode fechar e pode abrir. O livre-arbítrio é um direito de escolha. Então, podemos chamar três pessoas: o livre-arbítrio, o pecado e Satanás. O livre-arbítrio é aquele que eu posso exercer. O livre-arbítrio é meu direito de escolha. Eu escolho. Quando eu escolho aquilo, o pecado entra em ação. E quando o pecado entra em ação, abre a porta para uma invasão satânica. Chamamos de invasão por quê? Porque muitas vezes nós falamos assim: Satanás é invasor. Ele não é invasor. Ele só entra onde tem porta aberta. O livre-arbítrio é uma pequena chave que abre a porta para o pecado. Vamos aprender aqui.
O livre-arbítrio é uma chave que abre a porta para o pecado. O pecado é uma chave, segunda chave, que abre a porta para a operação maligna. Então, veja só uma coisa. Muitas vezes nós pecamos e falamos assim, o diabo me enganou. Não. Foi o pecado que você não teve autoridade sobre ele. Você não teve poder sobre o diabo, sobre o pecado. Então, a gente pecou. O caso de Adão e Eva, eles não tiveram autoridade. Primeiro, o diabo fez o quê? Através do pecado, o pecado despertou a curiosidade de Eva. O diabo não entrou na vida de Eva e Adão enquanto o pecado não abriu a porta. Ninguém consegue receber obra satânica na vida antes que o pecado abra a porta. Ele só vem quando o pecado abre a porta para ele. Então, aí a Bíblia diz que o pecado passou a todos os homens. Então, nós temos uma natureza pecaminosa, ela habita em nós. Mas nós temos poder para resistir, temos. Paulo disse, crucificai a carne. Quando ele fala crucificar a carne, ele está dizendo, crucifica a tua natureza. A nossa natureza, ela não morre. Ela é sempre viva. Por qualquer vacilo, irmãos, ela está agindo e está se renovando dentro de nós. Pois então, vamos entender aqui o que diz a palavra do Senhor. O anticristo é o inimigo externo. E quando ele opera, a gente já está em pecado, já faz tempo. Já faz tempo. Quando Davi pecou com Betseba, o diabo operou na vida de Davi depois que ele pecou. Quer dizer que, primeiro, o pecado. Segundo, operação maligna. Ninguém consegue escapar do diabo se ele estiver fragilizado para o pecado. O pecado reina, o pecado manda, o pecado faz tudo. E a gente, muitas vezes, por não entender, diz que o nosso maior inimigo é o diabo. Não, irmão, não é não. O maior inimigo está dentro de você. O maior inimigo você carrega dia e noite, ele é inseparável de você. Por essa razão, vamos vigiar e muito cuidado com a nossa mente para que o pecado não tenha poder sobre nós. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.